Olá a todos, meu nome é Zacarias, do canal Topógrafo Prático, trazendo para vocês mais um vídeo falando sobre rumo, azimuth e coordenadas, certo? Rumo, vamos aqui a definição do rumo. Rumo é um ângulo que surge na linha dos polos norte e sul, no sentido horário e anti-horário, até um alinhamento entre dois pontos, indo de 0 até 90 graus, ok? Vamos lá. Quando o rumo se encontra no primeiro quadrante, você tem que observar que a coordenada este, ela está indo no sentido do oeste, ou no sentido da direita. Então, positivo, entendeu? Então, a coordenada este é positiva e a coordenada norte também positiva. Então, ele está no primeiro quadrante, certo? É muito importante observar o sinal dos deltas, certo? O que é os deltas? Vou explicar logo o que é os deltas. Você tem dois pontos, ponto 1 e ponto 2. Tem a coordenada norte e a coordenada este. Se você subtrair a coordenada norte do ponto avante, que seria o ponto 2, menos a coordenada do ponto da estação, do ponto 0, ponto 1, ponto onde surge o rumo, né? Você encontra o delta. O delta é este. Da mesma forma, se você subtrair a coordenada norte do ponto avante do ponto da estação, entendeu? Do ponto 2 para o ponto 1, você encontra aqui o delta. Então, é muito importante observar os sinais, que de acordo com os sinais dos delta, do delta E e do delta N, você determine em que quadrante ele se encontra. E de acordo com que quadrante ele se encontra, você vai fazer algumas operações matemáticas, ok? Pronto. Então, se o delta E e o delta N for positivo, né, ele está no primeiro quadrante. Isso quer dizer que o azimuth é igual, que o rumo é igual ao azimuth, certo? Se o delta E for positivo, né, no sentido do oeste, no sentido à direita, e o delta N for no sentido do sul, negativo, né, para baixo, for negativo, você está no segundo quadrante. E o azimuth vai ser igual a 180 menos o rumo, certo? Se o delta E for negativo no sentido do oeste, no sentido esquerdo, e o delta N for no sentido do sul, negativo, e os dois forem negativos, o delta E e o delta N, estará no terceiro quadrante. E o azimuth vai ser igual a rumo mais 180, certo? Se o delta E for negativo no sentido do oeste, né? Sentido do oeste e no sentido esquerdo, e o delta N for no sentido do norte, no sentido para cima, né? Positivo. Então, você vai estar no quarto quadrante. E o azimuth vai ser 360 graus menos 180. Então, isso é o rumo, certo? O rumo é o ângulo que surge da linha dos polos norte e sul, no sentido horário e anti-horário, certo? Tanto do norte como do sul. E vai indo de 0 a 90. 0 a 90, de 0 a 90, de 0 a 90. Ok? Agora vamos aqui. O azimuth. O azimuth é um ângulo que surge na linha do polo norte, certo?
no sentido horário, sempre no sentido horário, né? Até um alinhamento entre dois pontos, indo de 0 até 360, até completar uma volta, 360 graus. Então vamos aqui agora. Vamos encontrar os azimuths aqui. Nós temos aqui uma poligonal, P1, P2, P3, P4, com 4 pontos, né? Nós temos aqui os rumos, certo? Temos aqui os rumos. E vamos encontrar os azimuths. Vamos lá, o primeiro ponto. Azimuth do ponto 1 para o ponto 2. Azimuth do ponto 1 para o ponto 2. O rumo vai ser igual a tangente, certo? Essa é a forma para você encontrar o rumo, o ângulo, certo? Então, o rumo vai ser igual ao arco tangente, né? Do ΔN dividido pelo ΔE, desculpa, rumo é igual a arco tangente do ΔE dividido pelo ΔN. Então veja aqui as coordenadas aqui a coordenada aqui, ó, do ponto 2 a este aqui, ó, 14.485,9145 menos 1.478,9863. Então, essa é a coordenada da Vante, ponto 2, e essa é a coordenada da estação do ponto 1. Entendeu? Aqui você encontra o ΔE. Entendeu? Então, agora vamos encontrar o ΔN. 2.013.094 menos 2.009.0954, que é a coordenada norte do ponto 1, certo? Vante menos estação, certo? Então, nós encontramos aqui os delta. Isso quer dizer que o arco tangente de 6,9282 dividido por 4, né, vai ser igual a 60 graus. Isso quer dizer que a tangente, essa é a forma. Tangente, arco tangente de delta é dividido pelo ΔN. Observe os sinais dos deltas. Veja que aqui o delta é positivo e o ΔN também é positivo. Então, ele está no primeiro quadrante. Certo? ΔN positivo, ΔN positivo. Então, está no primeiro quadrante. O azimuth é igual ao rumo. Rumo é igual ao azimuth. Certo? Então, o azimuth é igual ao rumo, que é igual a 60 graus. Agora, se você quer encontrar a distância entre o ponto 1 e o ponto 2, o que é que você vai fazer? Você vai usar o teorema de Pitágoras, né? O quadrado de ΔE mais o quadrado de ΔN, a soma dos quadrados, raiz quadrada da soma dos quadrados dos deltas, raiz quadrada da soma dos quadrados dos deltas é igual à distância. No caso aqui, 8 metros. Distância entre ponto 1 e ponto 2, 8 metros. Ok? 8 metros. Você tendo o azimuth e a distância, você quer encontrar a coordenada norte e este do ponto Vante. Por exemplo, você tem aqui você tem o ponto 1, certo?
com as suas coordenadas, tem o azimuth aqui de 60 graus e tem a distância entre o ponto 1 e o ponto 2 de 8 metros, certo? Então, você quer encontrar a coordenada do ponto Vant, que é o ponto 2, entendeu? Então, você vem aqui através dessa fórmula aqui, ó. A coordenada norte da Vant é igual ao cosseno de 60 do azimuth, certo? O azimuth. Cosseno do azimuth vezes a distância mais a coordenada da estação. Coordenada da estação norte. 209,0.0954. 209,0954. Entendeu? Então, nós chegamos aqui à coordenada da Vant. Coordenada da Vant, 2013,0954. 2013,0954. 2 aqui, eu estou meio perdido aqui. 2013,0954. Ok. Então, essa coordenada é igual a essa aqui, da Vant. Então, vamos lá, coordenada este. Aí aqui a coordenada este, para achar a coordenada este, você vai pegar o seno do azimuth vezes a distância mais a coordenada este da estação, 1478,9863. 1478,9863, certo? Fazendo essa operação, você chega à coordenada este da Vant, 1485,9145. 1481,9145. Entenderam aqui, né? Então, aqui, da mesma forma, você vai encontrar aqui. Vamos lá. Para achar o azimuth de P2 por P3, certo? Do P2 por P3, você tem que achar primeiro o rumo. O rumo é igual a tangente, ao arco tangente do ΔN, dividido pelo delta N, delta E, dividido pelo delta N, certo? E o arco tangente vai dar de N, delta E. O delta E deu 5 e o delta N deu menos 8,6603. Achando aqui o arco tangente, você chega a 30 graus, certo? O que isso quer dizer que o arco tangente de delta E positivo e delta N negativo, quer dizer que ele está no segundo quadrante. Se o rumo está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, o azimuth vai ser igual a 180 menos o rumo. Então, 180 menos 30, 150. Esse é o azimuth, ó. 150 graus, tá vendo? Nasce do norte, sentido horário, até o alinhamento entre dois pontos. 150 graus, certo? P2 para o P3. Da mesma forma, depois de ter encontrado o azimuth, se você quer encontrar a distância, você já sabe que a soma dos quadrados do ΔE e o ΔN, a raiz quadrada da soma do quadrado do ΔE e o ΔN, você encontra a distância, no caso 10 metros. Olha aqui, 10 metros. 10 metros. E para encontrar a coordenada da Vant, que no caso é o ponto 3, você vai da coordenada norte, você vai pegar o cosseno de 150, que é o azimuth, vezes 10, que é a distância, mais a coordenada da estação, que no caso é o P2, que é 2013,0954. 2013,0954. E vai chegar a 20,04,4351. Aqui, ó, 20,04,4351. Para achar a coordenada este, aí você usa o seno do ângulo, que é o azimuth, o seno do azimuth vezes a distância, mais a coordenada este da estação, que no caso é o P2, 1485,91, efetuando essa operação, você chega a 1490,9145.
1490.9145. Desculpa a maneira de eu falar aqui o número, é para eu ganhar uma certa velocidade. O certo é 1490.9145, entendeu? Vamos aqui, agora vamos achar o azimuth do ponto 3 para o ponto 4. Ponto 3 para o ponto 4. Vamos lá. O rumo é igual à tangente dos deltas. O rumo é igual ao arco tangente de delta N dividido pelo delta E. Desculpa. O rumo é igual a tangente, o arco tangente de delta E dividido pelo delta N. Então, se você observar aqui, ó, a estação é o ponto 3, a avante é o ponto 4. Então, a esta aqui do ponto 4, 1472.1206 menos 1490.9145 dividido por a coordenada norte da avante 1997,5945 menos a da estação norte 20.004,4351, certo? Então, o delta E deu negativo e o delta N também deu negativo. Isso quer dizer que ele está no terceiro quadrante. Nós chegamos aqui a um rumo de 70 graus. 70 graus. Então, o azimuth vai ser igual ao rumo mais 180. Ok? Isso quer dizer 70 mais 180 é 250. Olha aqui o azimuth. Nasce do norte, no sentido horário, até o alinhamento do P2, do P3 para o P4. 250 graus. Ok? Então, vamos agora aqui para achar o azimuth do P4 para o P1. O rumo é igual ao arco tangente do delta E dividido pelo delta N. Então, o arco tangente do delta E dividido pelo delta N, repare que os dois são positivos, isso quer dizer que está no primeiro quadrante. Então, fazendo essa operação, nós chegamos a 30 graus, 50 minutos, 11,04 segundos. Olha aqui ele aqui, ó. O azimuth do ponto 4 para o ponto 1. Ok? E se você quer achar a distância do P4 para o P1, é igual à soma do delta E ao quadrado mais delta N ao quadrado. Raiz quadrada disso, você chega aqui, ó, a distância 13.394. Aqui, 13.394. Certo? Esse arquivo eu vou deixar um link para vocês baixarem do Drive, ok? Das nuvens. Bem, agora eu vou fazer aqui um inverso aqui, o azimuth do P3 para o P4, para me demonstrar como se comporta os delta no quarto quadrante, certo? Do ponto 3 para o ponto 2, voltando, ok? Então, o rumo é igual a tangente, arco tangente de delta N dividido pelo delta do delta E dividido pelo delta N. O arco tangente, você repara aqui que o oeste é negativo e o norte é positivo. Então, ele está no quarto quadrante. Então, executando essa operação, você chega aqui a 30 graus, é o valor do rumo. Se ele está no quarto quadrante, o azimuth vai ser igual a 360 menos o rumo. Isso quer dizer, 360 menos 30 está 330. Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. No norte aqui, no sentido horário, até o alinhamento do P2 para o do P3 para o P2. Esse é o azimuth. 330 graus, ok? Se você quiser achar, para achar a distância, né? Se você quiser não, para achar a distância, você tira a raiz quadrada
do delta E ao quadrado mais o delta N ao quadrado. A raiz quadrada disso, você encontra a distância. 10 metros. Né? Aqui, 10 metros. Bem, agora vamos ver aqui, vamos falar aqui do contrazimute. O que é o contrazimute? Se você tem um azimute de A do ponto 1 para o ponto 2, o contrazimute é do ponto 2 para o ponto do ponto 2 para o ponto 1, entendeu? Então, se você tem aqui ó, o contrazimute do ponto 2 para o ponto 1 é igual ao azimute do ponto 1 para o ponto 2 menos 180. Então, nós temos aqui o azimute do ponto 1 para o ponto 2, 60 graus. 60 graus menos 180 vai dar 120. Aqui, me desculpa, eu vou colocar aqui, eu vou corrigir aqui. Então, aqui é 120 negativo, certo? 120 negativo. Se não existe ângulo negativo, certo? Então, você soma mais 360, que dá 240. Então, se você tem um azimuth aqui, ou de 60, do ponto, aqui é o ponto 1 para o ponto 2, e quer o contrazimuth, é só diminuir 180. Se der negativo, você soma mais 360, porque não existe ângulo negativo. Veja aqui, ó, 240, tá vendo? Ó? O norte, no sentido horário, do ponto 2 para o ponto 1. 240. Agora, o contrazimuth do ponto 3 para o ponto 2, né? Do ponto 3 para o 2 é igual ao azimuth do ponto 2 para o ponto 3 menos 180. Então, quanto é o azimuth do ponto 2 para o ponto 3? 150. 150 menos 180 vai dar menos 30 graus. Não existe ângulo negativo. Mais 360, você tem 330 graus. 330 graus. Está aqui. Ó. Ponto 3 para o ponto 2. Ok? 330 graus. Agora vamos aqui do contrazimuth do ponto 2, do ponto 4 para o ponto 3. Certo? Você tem um azimuth você tem um azimuth do ponto 3 para o ponto 4, do ponto 3 para o ponto 4 de 250. 250, tá vendo aqui? Menos 180 vai dar 70 graus. Olha aqui o azimuth do ponto 4 para o ponto 3. Entendeu? 70 graus. E o contrazimuth do ponto 1 para o ponto 4 é igual ao azimuth do ponto 4 para o ponto 1 menos 180. Quanto é o azimuth do ponto 4 para o ponto 1? É 30 graus, 50 minutos, 11 segundos. Menos 180 vai dar negativo, certo? Então, não existe ângulo negativo, você soma mais 360. Então, menos 149 graus, 9 minutos, 49 segundos, mais 360, você encontra 210 graus, 50 minutos e 11 segundos. Que é isso aqui. 210 graus, 50 minutos e 11 segundos. Ok? Com isso, você... Agora vamos aqui falar do calcular o azimuth através dos ângulos internos. Você tem o ponto... Desculpa aqui que eu esqueci de colocar o número dos pontos, mas lá em cima está bem claro, é a mesma poligonal. Esse é o ponto 1, 2, 3 e 4, certo? Só que desses dois desenhos aqui, são cópias e eu esqueci de colocar os números dos pontos. Mas lá em cima, nisso aqui está bem explicado, tá vendo? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, ok? Pois vamos lá. Vamos calcular o azimuth através dos ângulos internos. Você tem do ponto 1, o azimuth do ponto 2 para o ponto 3, certo?
você tem o azimuth do ponto 1 para o ponto 2, que é 60 graus, mais 180, certo? Menos 90, que é o ângulo interno. Então, para você achar o azimuth do ponto 2 para o ponto 3, certo? Você precisa do azimuth do ponto 1 para o ponto 2. Entenderam? Aí o que acontece? Você pega o azimuth do ponto 1 para o ponto 2, certo? Soma mais 180, mais o ângulo interno, né, do vértice do ponto 2, entendeu? Você tem esse azimuth e quer encontrar esse azimuth. Você tem o azimuth do ponto 1 para o ponto 2 e quer encontrar o azimuth do ponto 2 para o ponto 3, usando o ângulo interno. Então, você pega o 105, você pega o 60, o azimuth do ponto 1 para o ponto 2, mais 180, menos 90. Então, vai dar 150 graus, ok? Então, é isso aqui, ó. O azimuth é igual ao azimuth do P1 para o P2, mais 180, menos o ângulo interno. Pronto. Agora, vamos encontrar o azimuth do P3 para o P4. Do P3 para o P4. Você vai precisar do azimuth do P2 para o P3, mais 180, menos o ângulo interno do P3. Então, vamos lá. Qual é o azimuth do ponto 2 para o ponto 3? 150 graus, certo? Mais 180, menos 80, que é o ângulo interno. Dá 240. Ok? Deixa eu só falar. Agora, vamos lá. Aqui é o seguinte. 250, é isso aí mesmo. Vamos lá. Azimuth do ponto 4 para o ponto 1. Você vai precisar do azimuth do ponto 3 para o ponto 4. Ponto 3 para o ponto 4. Mais 180 menos o ângulo interno do vértice do ponto 4. Que é 39 graus, 9 minutos, 49 segundos. Então, 250, que é o azimuth do ponto 3 para o ponto 4, mais 180 menos o ângulo interno do ponto 4. Então, você chega a 39 graus, 50 minutos e 11 segundos. O azimuth do ponto 1 para o ponto 2, é igual ao azimuth do ponto 4 para o ponto 1, esse azimuth aqui, de 30, 50, 11, né? Mais 180 menos o ângulo interno, que é esse aqui, ó, 150 graus, 50 minutos e 11 segundos. Então, fazendo essa operação, você chega a 60 graus, que é o azimuth do ponto 1 para o ponto 2. Certo? Com isso, nós abrangemos aqui todas as fórmulas, todo o conhecimento sobre azimuth e rumo, né? Nós temos aqui a descrição, achar o rumo através dos deltas e perceber e saber qual o quadrante que ele está, de acordo com o quadrante que ele está, qual operação executar, né? Falamos aqui sobre contra-azimuths e temos aqui o cálculo do azimuth através do ângulo interno da poligonal. Espero que tenha ajudado você a esclarecer qualquer dúvida sobre azimuth e coordenada. Eu vou deixar um link para vocês baixarem esse material. Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu tenho notado que muitas pessoas têm visualizado os vídeos, mas não têm feito a sua inscrição. Então, eu peço que se inscrevam, me ajudem, deixem o like, assim, ative o sininho das notificações, que é para me ajudar dentro da plataforma do YouTube. Mais uma vez, muito obrigado.
com certeza agora eu vou retomar esse canal com toda a força.